Oi, Adriele, boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Ótimo. E minha tela você já tá vendo que eu já deixei compartilhada desde agora. Já tô vendo. Ótimo, tá bom. Obrigada. Mandar uma mensagem no grupo aqui. Acabei de mandar uma mensagem no grupo, vou esperar rapidinho para a gente poder começar, tá? Boa noite. Oi, Valdirene, boa noite. Tudo certo? Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ligar minha câmera aqui para a gente começar. Já deixei foi o slide compartilhado aqui desde a hora que eu entrei, para não perder tempo tentando compartilhar a tela. Cadê eu? Que eu não estou me vendo. Ótimo. Pronto, estou me vendo agora. Então vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho, entrando mais na área de geografia, a gente vai estudar um pouquinho as populações. Existe uma área de estudo chamada demografia, que é a área de estudo responsável justamente por estudar as populações, as pessoas, quem chega, quem sai, quem morre, quem nasce, enfim, se tem um padrão em algum lugar, dentro de um país, por exemplo, se existe algum padrão, a demografia é responsável por estudar tudo isso aí, que envolve a população de um lugar, pode ser de um país, pode ser de uma cidade, de um estado, depende do que a gente está estudando. Às vezes, normalmente, em uma demografia, a gente faz análise de gráficos, e aí depende muito do gráfico para a gente perceber e saber de qual território que está falando ali, se limita a municipal, estadual, federal. Mas, quando a gente fala de dinâmica populacional, é normal, eu não lembro qual foi a aula, mas a gente já vinha conversando sobre isso, sobre as cidades elas irem se modernizando, né? Que se a gente parasse para comparar Simões Filho aí alguns anos atrás e hoje, tem diferenças, né? Tem mudanças que acontecem, mas não só mudanças na paisagem. Acho que foi justamente esse o tema da aula que a gente estava falando, mas também na quantidade de pessoas. Porque, na verdade, é a quantidade de pessoas que vai definir aí mudanças ou não nessa paisagem.
porque às vezes, com o quanto mais gente vai tendo em um lugar, em um espaço, vai precisar ir ampliando, né? Então a gente consegue perceber, analisando essa imagem aqui, acho que a gente já tinha até visto ela quando a gente falou sobre paisagem, que existe um crescimento urbano, né? E que vem acontecendo de forma acelerada. As cidades elas vão evoluindo, elas vão crescendo. Hoje está ruim aqui, viu? Elas vão passando por modificações, por transformações que são necessárias para comportar a quantidade de pessoas, né? Então, a mudança que acontece tanto na paisagem quanto no índice populacional mesmo. E aí a gente vai iniciar hoje falando sobre a demografia, que é a ciência que vai estudar as populações. Estudar as populações, gente, envolve várias pesquisas para saber quantas pessoas existem naquele lugar, como a gente estava falando, pode ser uma cidade, estado, país, pode ser um bairro, tá? Quantas pessoas nascem naquele lugar, quantas pessoas morrem naquele lugar, quantas pessoas estudam naquele lugar. E é importante que o governo faça esse controle. E vocês sabem, né? Nós somos controlados todo tempo, toda hora. E é importante mesmo que exista esse controle da quantidade de pessoas que está ali distribuída em espaços geográficos, para que o governo consiga oferecer esses serviços para a gente. Se a prefeita de Lauro de Freitas, por exemplo, não sabe qual a demanda aí de pessoas que vão frequentar, que vão precisar de atendimento médico, hospitalar ou educacional de escolas, ela não vai ter noção, do que precisa ser melhorado, do que precisa ser ofertado, da quantidade de escolas públicas. Se ela não sabe a quantidade de alunos a serem matriculados, ela não vai saber, né, como organizar isso, se abre concurso para contratar professor, para chamar para puxar professor ou não. Então, esse estudo precisa ser feito. Normalmente, esse estudo acontece muito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz parte justamente dessa contagem, como se a gente fosse contado aí, né, para saber é, a quantidade que existe. Ontem eu estava até vendo um vídeo falando sobre Era uma curiosidade, um vídeo relatório, assim, nada muito extraordinário, não, mas eram curiosidades a respeito do CPF, porque o nosso CPF são números enormes, né? Acho que 11 dígitos, alguma coisa assim. Deixa eu só até contar o meu. Pronto. Não lembro quantos dígitos tem, mas o negócio que eu li é que era uma pergunta, era um cara perguntando, mandou uma pergunta lá, falando assim, qual que foi o ser humano, né? Qual que foi o brasileiro que teve o CPF número um? Porque a gente tem o CPF número um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma combinação de números aleatórios, números imensos, né? Qual que foi o que teve o 00001 ou 2, 3, enfim, como se fosse uma ordem crescente, mas na verdade não. Esses números eles seguem uma sequência aleatória que o governo, a Receita Federal elabora, mas não é tão aleatório assim não, tá? Nesse vídeo que eu estava assistindo, estava falando sobre o nono dígito do nosso CPF, de quem é daqui da Bahia, quem registra o CPF na Bahia, seu número 5. E eu não acreditei nisso, até eu pegar os números das pessoas, né, que eu conheço. Eu sei o meu CPF, sei o CPF da minha mãe, sei o CPF do meu pai, sei o CPF da minha avó. Eu sei o CPF de todo mundo, de tanto povo me dar o CPF para eu resolver problema. Resolve aí esse negócio aí para mim na internet. Aí eu acabo decorando. E aí eu fui pegar o CPF da galera toda e realmente eu vi que o nono dígito é o número 5. O de vocês também é o número 5? O nono dígito do CPF. É sim. Pois é. Então, não é algo assim tão aleatório hoje. Mas eu já explico por que que eu tô falando disso. É uma curiosidade isso, tá, gente? Mas, enfim, nesse vídeo eu estava falando que cada estado do Brasil tem uma separação diferente para esses dígitos. Bahia e Sergipe, a galera aqui da Bahia e de Sergipe, que tem o CPF registrado nesses dois estados, tem como nono dígito o número 5. E aí, cada estado tem um número diferente lá. Óbvio que eu não vou saber agora. E pouco interessa, né? Mas isso é para gente, para provar para gente que nós somos controlados.
Esse número aí do nosso CPF é mais uma forma do governo controlar a gente, de saber quantas pessoas têm e que nasceram na Bahia ou em Sergipe, quantas pessoas têm e que nascem no Brasil e que vão nascendo a cada dia no Brasil. Então, é só mais uma forma, além de tantas outras, né, da gente ser controlado pelo governo. Claro que esse controle parece algo até assustador, né? Ai, que a gente está sendo controlado, a gente tem um número de série que marca a gente, e é tão doido isso que cada um tem um número de série diferente. Tanto o número do CPF, quanto o número do RG, a nossa certidão de nascimento também, se vocês forem prestar atenção, elas têm um número, um código, um número de série, e o que de todo mundo é diferente, pode ser irmão gêmeo, mas o número lá vai ser diferente. Então, mostra aí que nós somos ovelhinhas que estamos sendo controladas pelo governo. Mas o governo, ele realmente ele precisa controlar isso, como eu estava falando, né? Voltando para isso, para oferecer o serviço médico hospitalar, por mais que a ideia é essa, né? Na teoria, é para isso que a gente precisa ser controlado pelo governo, para que eles possam atender às nossas necessidades educacionais, médico-hospitalares, de moradia, tanto que a gente tem já os programas do governo, né? De oferta de moradia para todos, porque são serviços básicos. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a tudo isso. Seria lindo se realmente fosse eficaz, mas não é assim que acontece, tá? Então, se mesmo sendo controlado já é difícil, imagina se a gente não fosse controlado, né? A bagunça que não seria. Mas vamos lá. Para iniciar esses estudos aí populacionais, falar de demografia, a gente vai precisar ver um primeiro conceito aí chamado de taxa de natalidade. Os nomes, eles vão ser muito intuitivos, tá? Vão fazer parte do nosso vocabulário, então não tem nada de muito diferente da nossa realidade, não. Então, a taxa de natalidade, como o próprio nome já diz, vai indicar, vai mostrar para a gente o número de pessoas nascidas vivas dentro de um ano. Normalmente, a taxa de natalidade, ela, ela é trazida para a gente em porcentagem. Então, a taxa de natalidade de brasileiros em 2023 foi de 5%, foi de 2%. Então, normalmente eles trazem uma porcentagem, tá? Uma curiosidade é que países que são mais urbanizados, países que mulheres se dedicam mais aos estudos e ao trabalho, por exemplo, a tendência é que a taxa de natalidade seja menor. Não tem nenhum, não é nada de machista, nem nenhuma tendência para esse lado aí, não. Mas é para a gente pensar no lado óbvio, tá? Na prática mesmo, no dia a dia. Para nascer gente, vai depender de nós, mulheres, porque se dependesse só de homens, não nasceria gente. Quem vai colocar criança no mundo aí, quem vai parir, é mulher. Se a mulher escolher não parir, essa taxa de natalidade, ela não vai aumentar. Ela vai continuar aí zerada, ou ela, enfim, né? Ela não vai crescer, não vai subir num gráfico. E lá na frente a gente vai ver alguns gráficos aí sobre essas taxas, tá? Então, se a mulher escolher não ter filho, essa taxa de natalidade ela não vai aumentar. Então, depende das mulheres. Se as mulheres escolhem dedicar a sua vida, a maior parte da sua vida, do seu tempo, para trabalho e para estudos, é como se elas optassem ou não por ter filhos, né? Então, não vou ter filho agora não. Agora eu vou me dedicar ao meu trabalho, né? Vou me dedicar aos meus estudos, vou estudar fora, vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado. Então, o plano da maternidade vai ficando para depois. Óbvio que quando é algo planejado, por isso que estou falando de países que são mais desenvolvidos. Não é o caso do nosso, que muitas pessoas no nosso país que engravidam não é com o planejamento, é só o engravidei. Depois que engravida é que veio o planejamento, ou não, né? Mas estou falando de países que, inclusive, existe um controle, tipo, a gente estava até falando ontem da China, né? O controle dessa taxa de natalidade não é para sair engravidando, botando criança no mundo aí adoidado. Não. Precisa ter um controle, precisa ter um planejamento para que a gente não desça níveis aí, por exemplo, educacionais, né, ou aumente níveis aí de violência, enfim.
Então, se a gente fala de um lugar que a mulher, ela prioriza trabalhar, estudar, viajar, sei lá, qualquer outra coisa, a fim de evitar uma interrupção, por exemplo, na sua carreira profissional, essa taxa de natalidade ela não vai aumentar. Então, países mais urbanizados, países mais desenvolvidos, normalmente a taxa de natalidade ela não é muito alta, ela é baixinha, ela fica em 2%, ela fica em 3%, ela não é muito alta não, tá? Outra taxa que a gente vai ver é a taxa de mortalidade, mais um termo aí intuitivo, né, que vai indicar a quantidade de pessoas que vão morrer. Quando falamos que a taxa de mortalidade de um país é de 3% ao ano, significa que para cada 100 pessoas, 3 morrem. Essa taxa de mortalidade, então, vai ser o número de pessoas que vão morrer. E aí entra mais uma curiosidade no sentido lógico para essa taxa em países, em cidades, em locais que têm serviços médicos hospitalares que estão ali disponíveis com eficiência, com uma qualidade para a população, que tem campanha de vacinação, que tem serviços de saneamento básico, né? O tratamento de esgoto, a coleta de esgoto, a distribuição de água potável, que tem acesso à educação, à cultura, à boa distribuição de renda. Esses lugares aí que eu falei, com toda essa utopia, todo esse sonho para a nossa realidade, normalmente apresentam uma taxa de mortalidade baixa. Porque se tem comida para todo mundo, se tem serviço médico e hospitalar de qualidade, se tem acesso à cultura, lazer, educação, alimentação, moradia, a campanha de vacinação, a saneamento básico, se tem acesso a tudo isso, né, diminui os riscos aí de pessoas morrerem porque não tinha acesso ao hospital, porque não tinha vaga no hospital, porque, enfim, né, porque não tinha o conhecimento, porque não sabia o que precisava fazer diante disso. Então, normalmente, países com uma taxa de mortalidade baixa é porque tem essa realidade aí perfeitinha, né, que não é a nossa, mas quem sabe aí a gente lute para alcançar isso, tá? De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de natalidade no Brasil é de 1,41% e a taxa de mortalidade é de 0,63%. Claro que esses dados aí, se eu não me engano, gente, são de 2020, tá? 2019, 2020. É porque eu cortei aí os dados da fonte desse gráfico, desse mapa, mas não é tão atual, não. Mas falando de dados demográficos, 10 anos ainda é atual, tá? Passou de 10 anos, já está ultrapassado, precisa ser feita uma nova pesquisa. Essas pesquisas, elas não acontecem mensalmente, nem anualmente, não. Geralmente demora um período aí de 5 anos, de 7, 8, 9, 10 anos, porque às vezes no intervalo assim entre um ano e outro não tem muita diferença. Então é algo muito grande, uma pesquisa muito grande para ter um resultado mínimo, né? Então não vale a pena, não compensa, enfim. Por isso que os resultados do IBGE eles são tão espaçados. Normalmente quando eu apresento esses dados, né, quando eu falo sobre a taxa de natalidade, taxa de mortalidade ou outros índices, as pessoas me perguntam: "E aí, de 2024? Conta aí, me fala aí". Gente, não tem, até porque o ano 2024 nem acabou, né? E o último dado que a gente tem é de 2019, 2020 ali. Claro que a gente passou pela pandemia, então já é um motivo para ser feito uma nova pesquisa, mas não tem tão recente assim não, tá? Quando tiver, eu apresento para vocês. Mas enfim, isso mostra, não sei se está aparecendo para vocês, mas aqui em cima aparece, né? É porque para mim está cortando. No Brasil, a taxa de natalidade é 1,41, a taxa de mortalidade é 0,63%. Isso significa que nasce mais gente do que morre. E que bom, né? Que nasce mais gente do que morre. Vou falar de outra taxa aqui agora, mas que vai envolver essas duas, a taxa de natalidade e também a taxa de mortalidade, que vai ser o crescimento vegetativo. Por que que envolve os dois? Porque, na verdade, o crescimento vegetativo é a diferença, ou seja, a gente vai falar de uma conta de subtração. Mas fiquem tranquilos que a gente não vai precisar fazer contas mirabolantes, não, nada muito fora da nossa realidade. Quando são feitas contas, tá?
É só para a gente ter uma noção e entender esse conceito. O crescimento vegetativo, então, vai ser a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Sempre vai ser taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Não tem como ser o contrário, não tem como fazer esse cálculo, essa subtração, partindo da taxa de mortalidade menos taxa de natalidade. Não. Sempre vai ser TN, vou chamar de TN, tá? Taxa de natalidade menos TM, taxa de mortalidade. Então, aqui a gente vê essa equaçãozinha básica de como que funciona. Deixa eu ver se eu estou conseguindo desenhar. Não, deixa eu selecionar a canetinha aqui. Tentar pegar um marca-texto. Ai, meu Deus, eu passei. Que é mais grossinho, só para a gente ver um exemplo na prática, tá? Tá amarelo, mas eu não quero amarelo. Vou pegar vermelho. Pronto. Se eu estou falando de uma taxa de natalidade de um determinado país X, Y, Z, né, que eu criei na minha cabecinha agora, que essa taxa de natalidade nesse país seja de 5% e uma taxa de mortalidade de 2%, ou seja, nasce mais gente do que morre, para eu saber o crescimento vegetativo, eu preciso fazer a subtração. Eu preciso fazer. Pensei que tinha aberto o chat. Eu preciso fazer a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Portanto, o crescimento vegetativo, e aqui eu vou botar CV, é igual a 3%. Quando o IBGE ele pega esses dados de quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem, eles nem se prendem, na verdade, a isso. Eles se prendem à taxa do crescimento vegetativo. Eles se prendem a esse valor aí da diferença. Por quê? Né? Porque essa taxa de natalidade, essa taxa de mortalidade, talvez não diga para a gente, não traga para a gente tantas coisas quanto o crescimento vegetativo traz. Por quê? Vocês podem estar pensando aí, não sei se passou pela cabeça de vocês, mas de vez em quando as pessoas me perguntam, Lília, mas e se o país for tão fuleiro, tão destruído, tão acabado, que a taxa de mortalidade seja maior do que a taxa de natalidade? Pode acontecer, por que não? Então, vamos pensar aqui em um país que a taxa de natalidade é de 2% e a taxa de mortalidade é de 5%. Isso significa, né, além de que esse país está bem lascado, que morre mais gente do que nasce. E aí podem envolver diversos fatores, tá? Pode envolver uma questão de violência, pode envolver, como a gente estava falando, que quando o país ele é bem desenvolvido, normalmente a taxa de mortalidade ela é baixa. Então a gente pode estar falando aí desse exemplo que eu estou desenhando, estou escrevendo, de um lugar que as condições de saúde são péssimas, e aí as pessoas não conseguem sobreviver, enfim, morrem muito cedo, muito rápido, que não têm acesso à educação, alimentação, moradia, coisas básicas, né? Tá, Lilian, já que o crescimento vegetativo vai ser essa diferença da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, quanto que seria, então, nesse caso, né? É matemática? É matemática, mas fique tranquilo que ninguém vai precisar fazer essa conta. Só para a gente perceber aqui na prática como é que funciona esse negócio. Esse valor, na verdade, do crescimento vegetativo, ele seria negativo. Ele seria -3. Eu iria continuar fazendo 2 menos 5. Mas de 2 eu não tenho como tirar 5. Vai faltar 3. Por isso que esse resultado aí vai ser negativo. Então, o crescimento vegetativo vai ser negativo. E esse crescimento vegetativo sendo negativo, ele já diz para a gente muita coisa. Já fica claro, com esse crescimento vegetativo sendo negativo, que morre mais gente do que nasce. Mas pode ter também a realidade de um lugar que TN seja 2% e TM também seja 2%. Nesse caso, o crescimento vegetativo vai ser zero.
E aí a gente chama de crescimento vegetativo nulo. Então, o primeiro exemplo, que foi o que eu fiz e eu já apaguei, foi o crescimento vegetativo com um valor positivo. Por que pró? Porque a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade, ou seja, nasce mais gente do que morre. Então, se Tn é 10 e Tm é 5, o crescimento vegetativo vai ser 5. Agora, se eu estou falando de um lugar que Tn é 2 e Tm é 5, ou seja, morre mais gente do que nasce, o crescimento vegetativo vai ser um número positivo, desculpa, negativo, -3. E se eu falo de um local que Tn seja 2 e Tm também seja 2, o crescimento vegetativo vai ser nulo, ou seja, está tudo igual ali, bateu, né? Não tem nem para mais nem para menos. Essas taxas elas estão equilibradas, a de natalidade e a de mortalidade. Vamos lá, vou passar um pouquinho aqui esse tanto de número, tá? Que até confunde, chega, fica perdido. Então, só para recapitular, quando nasce mais gente do que morre, chamamos de crescimento vegetativo positivo. Quando morre mais gente do que nasce, chamamos de crescimento vegetativo negativo. E quando nasce e morre o mesmo número de gente, o crescimento vegetativo vai ser nulo, vai dar zero. Não se confundam que nulo é o número negativo. Nulo é uma coisa, negativo é outra, positivo é outra. Nulo é quando dá zero, negativo é quando dá menos que zero, e positivo é quando dá mais que zero, né? De um para cima. Vamos analisar esse gráfico aqui, que é uma projeção. O próprio título do gráfico, gente, já diz aqui para gente que é uma projeção. O que é uma projeção? É uma ideia, é o que a gente lança aí para o futuro, é o que a gente joga aí para frente, de acordo com a tendência, né? De acordo com o que vem acontecendo, com o que a gente vai passando, com a realidade do nosso país, tá? Então, é uma projeção, é que nem como se fosse uma previsão, a previsão do tempo, que diz lá que domingo, 2 horas da tarde, como é que vai estar. Uma previsão, pode ser que domingo, 2 horas da tarde, esteja completamente diferente de como a gente viu hoje, né? Então, vamos pensar nesse gráfico aqui como uma previsão das taxas de natalidade e mortalidade no Brasil até 2060. Então, reparem aí que a linha azul vai estar representando a taxa de natalidade, o número de pessoas que nascem. E de laranja, a linha com os números laranjas, vão estar representando em porcentagem, né? O número, a quantidade de pessoas que morrem, a taxa de mortalidade. E aí a gente percebe, começando aqui do começo mesmo do gráfico, né, de 2010, a gente percebe que em 2010 a taxa de mortalidade era 0,63 e a taxa de natalidade era 1,50. Nesse caso, em 2010, nascia mais gente do que morria. Portanto, como é que seria esse crescimento vegetativo em 2010? Positivo, negativo ou nulo, já que estava nascendo mais gente do que morrendo? Joguei para vocês. Positivo. Positivo, porque estava nascendo mais gente do que morrendo. Porém, vou apagar aqui para a gente não se confundir. Ao longo dos anos, esse gráfico aqui, essa previsão, essa projeção, está mostrando para a gente que essa taxa de natalidade ela vai caindo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E em 2060, uma ideia, uma projeção, é que a taxa de natalidade esteja em 0,93% e a taxa de mortalidade esteja em 1,25%. Ou seja, a taxa de mortalidade aqui nesse caso é maior do que a taxa de natalidade. Então, vai ter mais gente morrendo do que nascendo. Isso é uma ideia, uma projeção. Não sei o que que é melhor, sinceramente, tá? Porque tem gente que fala, ai, tomara que não seja assim, né? Que isso aí esteja errado. Mas não sei o que que seria melhor.
se a gente estiver pensando aí em uma superlotação de pessoas no nosso país, que aqui é uma realidade do Brasil, tá? Não sei sinceramente o que que é melhor. Mas o fato é que, seguindo essa projeção de 2060, a gente tem, nesse caso aqui, um crescimento vegetativo negativo. Negativo. Pois é, porque a taxa de mortalidade seria maior do que a taxa de natalidade. Morre mais gente do que nasce. Mas se a gente reparar aqui, em 2045, quase que esse crescimento vegetativo ele era nulo, quase que ele era zero. Porque a gente tem aqui, ó, a taxa de natalidade 1%, de mortalidade 0,97%. Então, quase aí, você vê que as linhas elas se tocam, né? Quase aí que esse crescimento vegetativo foi nulo aqui em 2045. Mas nesse intervalo, se houve o toque, né, é porque em algum momento esse crescimento vegetativo foi nulo, se igualou aí o valor, certo? Países que têm crescimento vegetativo negativo, ou seja, morre mais gente do que nasce, muito provavelmente terão uma menor quantidade de adultos no futuro. Então, a gente vai ter uma quantidade maior de jovens aí, de crianças, enfim, do que adultos chegando à fase idosa. E quando a gente começa a falar sobre isso, né, entrar na fase idosa, tem um tema aí, um tópico aí, que é a expectativa de vida. Eu adoro esse assunto, gente, porque ele é muito intuitivo. O próprio nome do tema, expectativa de vida, o quanto que a gente espera viver, que às vezes também em alguns livros chama de esperança de vida, né? É uma estimativa de quanto tempo se espera que uma população vai viver em determinado lugar. E analisando esse gráfico aqui, gente, eu não sei se vai com uma qualidade muito boa, porque a internet não estava a fim de colaborar, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Vou mudar a cor, porque a legenda desse gráfico tem muito vermelho. Então, vou botar um, um roxo aqui para a gente ir analisando. Reparem que essa expectativa é uma estimativa, né, de quanto tempo as pessoas de um determinado local, no caso aqui está falando de países, né, vão viver. Até quando? Até que idade, né? Ai, Lília, mas minha avó morreu com, sei lá, tanto, 100 anos. Gente, isso é uma média, tá? É uma estimativa. Se a expectativa de vida são 90 anos, vai ter gente que vai morrer com 50 e vai ter gente que vai morrer com 100, né? Mas a média, de acordo com o que acontece naquele local, são 90 anos, ok? Vamos lá. Aqui nesse gráfico, gente, tem o nosso país, o Brasil, tá? Que eu tô pintando aqui com esse roxinho. Aqui é bem a nossa localização, localização do Brasil. Olhando para o gráfico, vou trazer até uma setinha para cá. Essa localização mostra para a gente que a expectativa de vida no nosso país é de mais de 73 anos. Então, a média é que as pessoas do nosso país seja de mais de 73 anos. Mas, quanto mais clara essa cor, menor é essa expectativa de vida, menos essas pessoas vão viver. E aí a gente tem aqui, claro, eu peguei só o Brasil, né? Mas eu poderia falar, minha canetinha parou, eu poderia falar de todo esse continente aqui, que é a América, continente americano, e que ele tem índices muito bons, né? Só esse país aqui, que eu não estou conseguindo identificar, lembrar agora se é Peru, acho que é o Peru. Não lembro se é o Peru. A Colômbia eu sei que fica aqui. O Chile é do lado de cá e tá. Acho que isso aqui é o Peru mesmo. Só o Peru que tem a expectativa de vida, de acordo com esse gráfico, de 60 a 70 anos. Então, da América, o que tem a mais baixa aí, aparentemente, é o Peru. Mas, se a gente sair do continente americano, nosso continente agora, e for para o continente africano, desse lado de cá. Tudo isso aqui, gente, é o continente africano. Ele é bem grande e tem vários países. Ele é o continente mais preocupante para a gente nesse tópico aí de expectativa de vida.
porque a maioria desses países do continente africano tem uma expectativa de vida com menos de 50 anos. O melhorzinho aí, né, tem aqui, tá mais para cima, né, no topo aqui, no norte da África. Tá entre 70 e 73, mais de 73, mas a maioria tá com menos de 50 ou de 50 a 60 anos. Isso significa, né, que a média das pessoas lá de vida seja essa, menos de 50 anos, entre 50 e 60 anos. Ai, Lilian, eu conheci um africano, um angolano, um país lá da África, né, que tem 80 anos. Gente, é uma média, é uma estimativa. Estamos falando de forma geral da realidade do continente, da realidade desses países aí, certo? Não é que todo mundo morre antes, não tem ninguém com mais de 50 anos na África, não é isso, mas é uma média, uma estimativa. Isso quer dizer, né, que as condições aí, provavelmente, nesses países africanos, não são lá das melhores, para que as pessoas elas não consigam chegar à fase idosa, à fase adulta, e chegar à fase idosa mesmo, à terceira idade, né? Elevadas expectativas de vida mostram para a gente que o local possui provavelmente boas condições sanitárias ou condições sanitárias ok, água tratada, coleta de esgoto, bons serviços médicos ou serviços médicos ok, né? Então a gente pensa, pô, mas o Brasil já está de cabeça para baixo e a gente tem uma expectativa de vida de mais de 73 anos. Imagina como não deve ser a condição nesses países aí da África que tem menos de 50 anos ou entre 50 e 60 anos, né? A loucura que não deve ser. Então, esses índices dizem para a gente muita coisa, a gente nem precisa, nunca fui no continente africano. Não conheço nenhum país, quero até ir. O primeiro que eu quero ir é o Egito, depois a África do Sul. Nunca fui, mas eu nem preciso ir para saber que provavelmente as condições não são das melhores. Isso não significa também que a Angola toda é pobre, que, deixa eu ver um país que seja mais ou menos assim, o Congo, né? A República Democrática do Congo seja todo pobre. Não, mas estamos falando de uma forma geral do país. Sem generalizar, né? Dizer que é todo lascado. Não é isso. Mas, muito provavelmente, não é das melhores para a maioria da população as condições lá. Outro índice que a gente vai falar é que a gente costuma dividir, tá? De mortalidade infantil. Então, a gente já falou de taxa de mortalidade, mas agora a gente vai focar aqui só na mortalidade infantil, que é o número de óbitos em crianças e em bebês menores de 1 ano a cada 100 pessoas, 100 crianças nascidas, certo? Então, analisando esse gráfico aqui, a gente vê que em 2000, a taxa de mortalidade infantil no Brasil era de 26,1% para cada 1.000 bebês, tá? 1.000 bebês que nasciam, então, pegando a conta básica aqui, 26 morriam. De 1.000 que nasciam, 26 não conseguiam passar do primeiro ano de vida. Já para 2003, a gente já foi diminuindo, né? Já foi para 23,4% esse índice aí de mortalidade infantil. E ao longo dos anos, esse índice ele vai baixando, vai diminuindo, vai descendo, 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 descendo. Só que entre 2015 e 2016 que houve uma elevaçãozinha. Mas só essa escadinha aqui, gente, ser nessa ordem decrescente, indo para baixo, minha seta ficou terrível. Mas enfim. Só nessa escadinha indo para baixo, a gente percebe que provavelmente o que aconteceu nesse lugar para essa taxa de mortalidade ter diminuído, graças a Deus. Provavelmente as condições sanitárias nesse local foram aumentando, foram melhorando. E em 2000, provavelmente as condições eram bem ruins, porque para cada 1.000 crianças, 26% não passavam do primeiro ano de vida.
Então, era um número muito grande. E a gente sabe que um bebê, né, é um indivíduo aí frágil, um ser humano frágil, sensível, que precisa de muitos cuidados. A gente vê aí famílias, dentro da minha casa, sempre acontece isso quando nasce alguém, né? Pega a bucha de prato, é uma bucha de prato para as coisas do bebê e uma bucha de prato para a casa normal. Lava as roupas do bebê na mão, passa a roupa do bebê. É um cuidado danado que a gente tem, justamente porque a gente sabe que qualquer coisinha ali pode ser um coisão na vida daquela criança. Então, a gente tem todo esse cuidado. Países locais que têm uma taxa de mortalidade infantil muito alta também demonstram para a gente que provavelmente as condições não são das melhores, tá? Então, a expectativa de vida, como a gente estava falando, a idade, né, até quando vai viver aquela pessoa ali, e a Uhum. mortalidade infantil, são indicadores, são taxas que vão mostrar para a gente, sem nem a gente precisar ir lá naquele lugar conhecer, vão mostrar como que aquele grupo de pessoas provavelmente vive ali. Inclusive, uma curiosidade sobre essa mortalidade, a expectativa de vida, desculpa. O Japão, gente, é o país que tem a maior expectativa de vida. É porque no gráfico ali que a gente passou, o Japão estava na mesma corzinha, vou voltar rapidinho. O Japão, ele estava seguindo a mesma corzinha que o Brasil. O Brasil está do lado de cá, né? De vermelhinho aqui escuro, mais de 73, e o Japão aqui do lado de cá. O Japão é uma ilhazinha. Também com mais de 73. Mas não diz o número exato. Os dados da geografia e estatística diz aí para gente que a taxa de expectativa de vida no Japão é de mais de 83 anos. Tá bom para vocês? Inclusive, o Japão é um país que, culturalmente, eles têm um cuidado muito grande com os idosos. Tanto que lá não existem calçadas. Sabe o meio-fio, que a gente conhece, né? O meio-fio é um degrauzinho, é uma inclinação em relação à pista, à rua onde vai passar carro. No Japão não existe essa inclinação, justamente pensando na mobilidade reduzida de cadeirantes e tal, mas principalmente idosos, tá? Então, como é que faz, Lilian, para diferenciar onde é que vai passar carro, onde é que vai passar gente, né, pedestre? Tem uma faixa, uma sinalização no chão, mas é no mesmo nível, é tudo plano, pensando aí nessa parte dos idosos. Então, o cuidado com os idosos lá é muito grande, o respeito aos idosos lá é muito grande. Quando fala de pessoas mais velhas no Japão, é um cuidado, assim, mas é algo cultural deles, tá? Talvez por tudo isso que a expectativa de vida deles seja tão alta. Outra taxa que a gente vai falar é da população absoluta, um termo também, um índice também muito fácil, muito simples, que é da quantidade que tem, população que tem naquele lugar, população absoluta daquele lugar. Em 2020, a população do Brasil, a população absoluta do Brasil, era de 212 milhões de habitantes. E no mundo todo, a população absoluta em 2020 era de 7,7 bilhões de pessoas. Gente pra caramba. Então, é o número total, né? Quantidade total de pessoas aí. E aí a gente tem nesse gráfico aqui do lado de cá, de 2019, os países mais populosos do mundo. O que tem mais gente, né? A China tem gente pra caramba, a Índia tem gente pra caramba, o Brasil e os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil está entre os 10 países mais populosos do mundo todo. Tem outros aqui, tem a Nigéria aqui, só que tá bem ruimzinho de enxergar. Tem a Nigéria, tem o Paquistão, tem outros aqui que eu não estou conseguindo enxergar, não. Mas o fato é que o Brasil, em 2019, estava entre os 10 países mais populosos do mundo. Ou seja, gente pra caramba. Outro índice que... Eita, passei sem querer. Vou. Pronto. Outro índice que a gente vai falar é o de concentração populacional. Quantas pessoas tem ali concentradas em tal lugar, em tal região, em tal país? Né? Então, é o mesmo, a gente chama também de densidade demográfica, que vai mostrar em qual área tem mais gente, qual área tem menos gente. O Brasil, ele é dividido em 5 regiões. A que a gente mora, que é a região Nordeste, deixa eu ver a cor que tá minha canetinha, que eu quero desenhar aqui para vocês. A caneta, mas eu não quero vermelho. Quero azul dessa vez. Pronto. O Brasil ele é dividido em 5 regiões. Então, a gente tem essa divisão toda aqui de 9 estados, que é a região Nordeste.
A gente tem essa região aqui que eu nunca parei para contar quantos estados tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete estados, que é a região norte. Essa aqui do meio, região centro-oeste. Aqui no cantinho, sudeste. E aqui embaixo, sul. Então, a gente tem cinco regiões. A região que tem uma maior quantidade de pessoas é a região sudeste, onde tem mais gente. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e Espírito Santo. E a Bati um região que. print. Oi? Bati um print aí. Bateu um print? Porque te interessou, foi? Foi. Deixa eu até apagar a tinta. Apaguei aqui. Então fica melhor para você. Então, gente, a região que tem menos pessoas, que tem uma densidade demográfica menor, é a região norte, que menos tem pessoas e a que mais tem gente é a região sudeste. Essa é a concentração populacional do nosso país. São Paulo é dessas quatro aí, né? O estado desses quatro estados. São Paulo é o que tem mais gente, mais do que Minas Gerais, mais do que o Rio de Janeiro, mais do que o Espírito Santo. Mas isso é algo até, vou falar hoje, né? Inclusive faz parte da aula, mas é algo histórico, tá? Algo social, porque, na verdade, quando a gente passou pela Revolução Industrial, quando o mundo passou pela Revolução Industrial, vários países chegaram indústrias. Aqui no Brasil, essas indústrias chegaram principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, isso desde do século passado, tá? Desde o século XVIII, na verdade. Isso atraiu pessoas, essas indústrias lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, além de plantação, tá? Plantação de café, etc e tal. Além da capital, nosso capital era o Rio de Janeiro. Então, isso atraía muita gente para essa região, região sudeste. Por isso que até hoje são as regiões que têm mais gente. Talvez, né, ao longo dos anos, aí, com o passar dos anos, quem sabe, né, esse índice não mude, não seja alterado. Mas como é algo muito recente, inclusive o Brasil ele só foi a população urbana maior que a rural lá para a década de 70. E essas cidades aí dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro foram as primeiras a se urbanizar. E isso desde sempre foi atraindo pessoas. Eu estava até conversando com vocês. Quem é que não tem, né, um parente, um conhecido, uma pessoa que falou: vou para São Paulo para tentar uma melhor vida, não sei o quê, vou estudar, vou trabalhar, não. Então, até hoje, o Brasil sofre aí esses índices por conta disso. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados com a maior concentração populacional. Vamos analisar esse gráfico aqui para a gente perceber como é que aconteceu esse crescimento da população absoluta no Brasil, ou seja, a quantidade de pessoas no total que tem no Brasil. A gente viu que em 2020, o dado mais recente que a gente tem, é que a gente tinha 212 milhões de habitantes no Brasil. Porém, olha esse número, meu povo, saindo aí de 1.900. O que é que aconteceu com esse gráfico? Só subiu, só cresceu. O que que vocês acham que aconteceu aí para esse boom, esse crescimento todo no nosso país? Muita gente nascendo, né? Então, pode ser aí uma taxa de natalidade, pode, mas não só isso. Tem a ver também com, que no caso é o crescimento vegetativo, né? A gente não vai entrar em taxa de natalidade. Mas o crescimento vegetativo passou a ser positivo, ou seja, estava nascendo mais gente do que morrendo. Mas também a chegada de imigrantes. Então, não foi simplesmente todas as mulheres brasileiras que resolveram sair, ter filho, 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 filho pra caramba, para sair de 1900 e 1920, entre 1900 e 1920, e nascer aí 13 milhões de pessoas, porque as mulheres resolveram parir pra caramba. Não, não foi isso. Só isso, né? Foi também a chegada de imigrantes no nosso país. De acordo com o nosso IBGE, entre 1880 e 1930, vieram mais de 4 milhões de habitantes para o nosso país. Inclusive, gente, estima-se
né? Isso aqui é um dado de 2020, mas estima-se que a nossa população absoluta já tenha passado, tá? De 212 milhões, não tenha diminuído, não, tenha aumentado. Hoje em dia, a estimativa aí é que esteja mais do que isso. Não tenho esses dados, não sei esses dados ainda, mas quem sabe o IBGE lança para a gente aí o mais breve possível. Mas, enfim, então, o IBGE disse para a gente que entre 1880 e entre 1930, o nosso país recebeu gente pra caramba, recebeu muitos imigrantes. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre essas imigrações, sobre essas pessoas que chegaram até aqui, que foram os responsáveis, né, por aumentar a nossa população absoluta. Inclusive, algo que eu já ouvi falar, faz parte até de uma das questões aí que a gente vai ver ao final, mas um negócio que eu já vi em vários lugares diferentes é que o Brasil é o lugar que tem a maior população japonesa fora do Japão. E isso é real. Inclusive, foi lá para 1910, 1920, esse período aí que a gente viu no gráfico mesmo, que muitos imigrantes japoneses vieram para cá e se instalaram em São Paulo. Tanto que a gente tem hoje em São Paulo, lá na capital mesmo, na cidade de São Paulo, um bairro chamado Liberdade. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas é um bairro 100% de japoneses. Então, todas as lojas lá, todos o comércio, tudo, restaurante, tudo é ligado à cultura japonesa. Inclusive, lá, eu não tive a oportunidade de visitar quando eu fui, mas lá tem um museu da imigração japonesa que conta a história, por que que esses japoneses vieram para cá, o que que aconteceu, enfim. Então, o Brasil tem a colônia de japoneses maior, fora, obviamente, do próprio Japão, o local onde tem mais japoneses sem ser no próprio Japão. E aí a gente vai ver o que que são essas imigrações, ou essas migrações. Migrar, gente, é mudar, tá? Migrar de um lugar para outro, tá? Vou migrar daqui para lá. Quais são essas imigrações, o porquê que essas imigrações acontecem e as consequências dessas imigrações. Vamos primeiro para esses tipos, tá? De imigrações. As migrações, na verdade, elas são deslocamentos de um lugar para o outro, né? De uma área para outra. Não necessariamente essas migrações elas vão ser internacionais, né? De um país para o outro. Quando a gente fala de um estado para o outro, já é migração, já é migrar, né? Agora tem uma diferença, tem o emigrante e o imigrante. Emigrante é quem sai. Então, por exemplo, se eu saio daqui hoje do Brasil e falo, galera, tô indo morar no Canadá, tá? Eu, como brasileira, sou uma emigrante. Mas lá, quando eu chego no Canadá para tentar conseguir minha cidadania e tal, para eles, eu sou uma imigrante. Da mesma forma, quando chegam pessoas aqui no nosso país, né, que são imigrantes, mas para eles, lá no país deles que eles saíram, eles são emigrantes. Então, essas migrações, elas podem acontecer de uma área para outra, de um país para o outro, de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Pode ser por um período de tempo específico ou não. Pode ser por um tempo aí, né, indeterminado. E essas migrações, elas acontecem, gente, por vários motivos, tá? Para a pessoa tomar essa decisão de, vou sair daqui, são por vários motivos. Mas podem ser, a gente vai classificar entre uma migração forçada ou uma migração livre, voluntária, espontânea, né? Fiz porque eu quis. Essas migrações forçadas, elas acontecem por fatores externos ao nosso querer, tá? Então, pode ser por desastre natural, pode ser por guerra, por perseguição política, religiosa, étnica, e isso a gente sabe que tem de montão no nosso planeta Terra, né? Perseguição política, perseguição religiosa, inclusive a guerra entre Hamas e Israel, Palestina, enfim. Por uma além de territorial, né, de conquistar um território, de ocupar um território, é religiosa também, é de intolerância religiosa. A gente estava falando foi sobre Napoleão Bonaparte, o francês lá que no absolutismo ele queria dominar vários territórios e aí ele queria ocupar vários territórios e tal. É, como ele não tinha como ocupar a Inglaterra, ele fez o bloqueio continental, enfim. Mas a intenção dele era sair pegando um monte de lugar para ele. O lugar que ele pegasse e falasse, sou o dono disso aqui, né? A galera que lá que lutasse, que tinha que se mandar.
ele não ia aceitar aquele povo ali dentro, a galera tinha que vazar. Então, esse seria um exemplo de imigração forçada. Ou até a própria família real, que saiu fugida de Portugal, é um exemplo de imigração forçada por uma perseguição política, por uma perseguição territorial, que estava lá na treta entre eles. Ou pode ser uma migração livre, espontânea, voluntária, quando é uma opção e que vai depender da gente. Se eu quero, vou para a Suíça. Vou para lá, vou trabalhar, vou estudar lá, vou tentar a vida lá, vou tentar ser professora lá. Enfim, estou fazendo porque eu quero. Ninguém está me obrigando, não aconteceu nada no meu país, nenhuma catástrofe. Estou indo porque eu estou afim, porque me deu vontade, certo? Essa questão da Palestina, lá no Oriente Médio, por que que chama de Oriente Médio? Queria ter uma folha em branco aqui para desenhar. Não sei, né? Se vocês vão conseguir entender, mas em jornal a gente ouve muito falar de Oriente Médio. O planeta, ele é dividido tanto ao meio horizontalmente, quanto ao meio verticalmente. Quando a gente fala do vertical, né, em pezinho, a gente vai dividir o planeta em dois hemisférios, no hemisfério oriental e no hemisfério ocidental. Não sei se vocês já fez parte do vocabulário de vocês falar para quem é japonês, para quem tem olho puxado, falar, não sei quem é oriental. É oriental lá, que tem o olho puxado e tal. Justamente porque eles estão no lado do Oriente, tá? E nós somos ocidentais, nós estamos do lado do Ocidente. A gente está aqui do outro lado. Esse Oriente Médio aí, o que chama de Oriente Médio, é uma região ali que está entre a Europa e a Ásia, o continente europeu e o continente que estão ali no meio, entre a Europa e a Ásia, mas fazem parte da Ásia, são chamados de países do Oriente Médio. Então, a gente tem, por exemplo, Palestina, Israel, é, esses países com esses nomes estranhos aí, o Uzbequistão, Cazaquistão, enfim, esses negócios aí que inclusive sempre tem treta, né? Sempre tem guerra. De Oriente Médio, justamente porque são do lado do Oriente, e Médio porque estão ali no meio, entre a Europa e entre a Ásia. Fazem parte da Ásia, tá? Israel, Palestina estão no continente asiático, mas é médio justamente porque está ali no meio. Então, dá para fugir, dá para pular de um lugar para o outro. No período aí da treta, da guerra entre o Hamas e Israel, muita gente estava tentando fugir para o Egito, porque o Egito estava ali bem pertinho, né? Então, por isso que chama de Oriente Médio. Então, vamos lá. Essas, como eu já falei, né? Já falei das migrações livres, enfim. As causas, então, dessas migrações, por que que elas podem acontecer? Bom, podem acontecer migrações por questões religiosas, e aí a gente sabe que existe uma perseguição religiosa, uma proibição ou uma falta de aceitação, de crença, de credo diferente do que domina a comunidade, a sociedade. E isso acontece muito também no Oriente Médio em que a religião predominante é o islamismo, que normalmente a gente fala que é muçulmano, né? Que o povo se veste lá, bota aqueles negócios na cabeça, enfim. Mas normalmente o islamismo, o cristianismo batem de frente um com o outro aí, ó, e não são aceitos nos territórios. Por isso que tem muita gente que precisa fugir, simplesmente por conta da sua religião, o cúmulo do absurdo, né? Porque a sua religião não é aceita. Essas migrações também podem acontecer por uma guerra territorial, né? Tipo, essa área é minha, sai daqui todo mundo, não quero nenhum de vocês. Pode ser por uma questão, que é o caso do Oriente Médio, é tanto religiosa quanto territorial, mas acredito que seja mais territorial. Pode ser por uma questão cultural, né, de bater de frente aí com questões intelectuais, enfim, de investigações, enfim, que é menos, mas existe. Pode ser por uma questão bélica, bélica, tudo que fala de bélico aí é guerra, tá? Conflito que envolve armamento. Os Estados Unidos ou a Rússia são países que são muito fortes falando dessa parte bélica. Então, eles têm muitas armas, um armamento tanto nuclear quanto de arma de fogo mesmo, enfim. Essas migrações podem ser também políticas, que aí vão estar violando talvez direitos humanos, porque vai existir uma perseguição, vai existir uma represália. Então, se tinham pessoas na época da ditadura que fugiram, que tentaram fugir do nosso país, né?
Era por uma perseguição política, porque batia de frente ali o capitalismo com o comunismo. Mas essas migrações, elas geram consequências, tá? Tanto para a área de partida, tanto para o país que essas pessoas saem, quanto para o país que essas pessoas chegam. Vou falar de algumas dessas consequências, dos países que essas pessoas partem, né? Vai diminuir a população absoluta desse país, vai ter menos gente nesse país de onde essas pessoas estão saindo. Vai acabar tendo uma diminuição da taxa de crescimento natural. Vai ter um desequilíbrio entre os sexos, a gente já não vai ter mais isso aí, um equilíbrio entre tantos homens, tantas mulheres, enfim. Provavelmente vai ter um aumento da taxa de mortalidade, provavelmente a entrada de moeda estrangeira não vai acontecer, aquele país economicamente vai ficar fragilizado também. Vão ter mudanças sociais, de hábitos, enfim, vão ter várias mudanças, tanto em âmbito econômico, social, demográfico, de forma geral. E também vão ter mudanças nos países de chegada, no local de chegada dessas migrações, como o aumento da população absoluta, enquanto um está diminuindo, o que chega, né? Está aumentando, que foi o que a gente viu aí no caso que aconteceu com o Brasil a partir de 1900, né? A partir do século XX, que a nossa população absoluta aumentou muito por dois principais motivos, tanto pelo crescimento vegetativo que estava sendo positivo, quanto pelas chegadas de pessoas de vários lugares diferentes, alemães, holandeses, japoneses, chineses. O nosso Brasil, a gente tem gente de tudo quanto é buraco, tá? Outra consequência, algo ruim que pode acontecer no local de chegada, desemprego, porque vai ter gente pra caramba e talvez não, gente a mais, né? E talvez não tenha emprego para todo mundo. Podem ter conflitos sociais na parte social, de hábitos, bater assim, combinar hábitos, costumes, porque tá vindo uma pessoa que é lá do Oriente, por exemplo, vindo para cá com hábitos completamente diferentes do nosso, enfim. Então pode ter aí uma questão social também, cultural. Deixa eu passar isso aqui, que eu já falei. Então, eita, Deus. A partir de 1900, eu sei que esse crescimento, como a gente viu, né, a população absoluta do Brasil, naquele gráfico que a gente dá uma olhada, já estava aumentando desde 1900, só que foi a partir de 1930 que o Brasil começou a ir para frente de verdade, né? Que começou a melhorar mesmo, que esse crescimento vegetativo foi passando a ser cada vez mais positivo, ou seja, estava nascendo mais gente do que morrendo. Por quê? Porque a gente começou a melhorar nossas condições sanitárias. Então, e também estava nascendo mais gente. Então, a taxa de natalidade estava aumentando e a taxa de mortalidade estava diminuindo. Então, campanhas de vacinação, saneamento básico com oferta de água potável, tratamento de esgoto, enfim, e tudo isso faz com que melhore, né, a qualidade de vida da população. E esse último gráfico aqui que a gente vai ver vai mostrar justamente o crescimento vegetativo, não é taxa de natalidade nem taxa de mortalidade, é a diferença, o resultado final, o crescimento vegetativo brasileiro entre 1900 e 2010. Então, saindo aqui de 1900, a gente tinha um crescimento vegetativo positivo, tá? Sempre se manteve como positivo. Porém, era 1,9% positivo, um número positivo. É como se tivesse um maisinho aqui. Eita, que a canetinha tá boa demais. É como se tivesse um maisinho aqui, tá, gente? Então, é positivo, 1,9. Só que entre 1900 e 1920, esse crescimento vegetativo, ele aumentou. Ou seja, estava nascendo mais gente, estava morrendo menos gente. De 1920 para 1940, teve uma queda, mas com o Brasil consertando, né, essa parte de condições sanitárias, distribuição de água potável, campanhas de vacinação, a gente teve uma subida aqui de novo nesse crescimento vegetativo. Porém, ao longo dos anos, a tendência é diminuir. Por isso que aquele gráfico lá que eu mostrei da projeção, né, estava ao contrário. A taxa de natalidade lá para 2060 estava menor do que a taxa de mortalidade. Então, não sabemos, só vivendo para saber aí o que que vai acontecer, né? Tudo certo por aqui? Alguma dúvida, gente? Tranquilo.
Esse assunto é bem gostosinho, ele é bem leve, bem suave, é, faz parte da nossa vida, né? Da gente entender melhor como é que funciona aí com números. A gente entende no dia a dia. A gente entende isso na prática, né? É sabendo quem morre, por que que morreu, porque o hospital não tinha vaga, porque o médico não era capacitado, porque o SUS não deu assistência, porque sei lá o quê. A gente vê isso na prática. Mas ver isso com os números também é bem importante para a gente, né? Não só na prática, acho que na prática é mais sofrido até, né? Vamos lá, então, começar com as nossas questões? Se joguem aí. É a C? Vamos lá. Gabriele, o que que você acha? Ai, Senhor Jesus. Deixa eu abrir o chat aqui. Vamos lá. A chamada questão palestina tem se constituído no mais persistente foco de tensão no Oriente Médio. Agora foi. Ela se refere à luta de dois povos, o judeu e o árabe palestino. Então, a gente tem aqui uma questão, né, religiosa, tá? Entre judeus e árabes palestinos. Porém, essas duas religiões diferentes, elas estão lutando pela posse de uma área sobre a qual ambos julgam ter direitos históricos ou adquiridos. Então, independente da religião, o que que eles estão lutando aqui não é se o coleguinha é judeu e se o outro é islâmico, é muçulmano. Não, não estão nem aí para a religião dos outros. Isso aí é um detalhe. O que eles estão querendo saber é do meu território, que está lá escrito desde a Bíblia. Os hebreus já tinham dito que essa área é nossa e não de vocês. Por estar localizada numa espécie de encruzilhada entre as civilizações árabe-islâmica e ocidental, a região passou por vários domínios. Então, a região, o território, foi dominada por várias pessoas. E olha aqui o que eu falei, né? Por estar localizada numa espécie de encruzilhada entre as civilizações árabe, islâmica e ocidental, entre a gente aqui, o Ocidente. Justamente por isso que é chamado de Oriente Médio. Aqui tem até um espaço aqui do lado, eu vou tentar desenhar. Aqui está o continente, desenho bem pra caramba, viu? Continente americano, América do Sul e América do Norte. Ô, canetinha, funcione aí, na moral. Travou, gente. Ah, é porque a pessoa apertou o botão. Pronto. Aí a gente tem aqui América do Sul e América do Norte. Eu poderia abrir um mapa na internet? Poderia, mas vai demorar pra caramba porque tem que abrir, fechar o slide e tal. Aí aqui a gente tem o continente europeu. Aqui a gente tem o continente africano, que é 50 mil vezes maior do que isso, mas ok. E aqui a gente tem o continente asiático. Aqui, Oceania e tal. E por último, a gente tem mais um continente, tá, galera? É a Antártida.
Mas por que, Lilian, que a gente nunca fala da Antártida? Curiosidade aqui para vocês, adoro trazer curiosidade, tem nada a ver com o assunto, mas enfim. As Olimpíadas têm 5 anéis. Cada anelzinho daquele ali, gente, representa um continente. Mas se nós temos 6 continentes, né? América, Europa, África, Oceania, Ásia e Antártida, por que que não representa mais um, né? O da Antártida? Porque, na verdade, esse aqui de baixo, a Antártida, é muito gelo, é muito frio, que não tem condições de nós, seres humanos, sobrevivermos aqui. Então, não tem registro de vida humana realmente vivendo lá, morando lá. São biólogos, pesquisadores que vão para lá para conhecer sobre a diversidade do nosso planeta, mas ninguém vive lá, não, tá? Por isso que todo mundo ignora a Antártida. Então, aqui onde a gente tem, cadê minha caneta? A Europa, aqui embaixo a África, a F, aqui a Ásia, a S. E aqui no meio é onde está essa galera que gosta de uma treta, que gosta de brigar. É o Oriente Médio, que está aí, ó, no meio. Justamente por estar no meio, várias pessoas, inclusive da Europa, né, da Ásia, da África, já quiseram tomar parte disso aí, já quiseram ser donos disso aí. Então, a motivação central do conflito entre esses dois povos, os árabes e os judeus, são a disputa territorial, para saber de quem é isso aqui, isso é meu, isso não é seu, enfim. Ok, meu povo? E reparem que essa questão, eu não lembro de qual ensejo que ela é, mas se não for de 2020, ela é de 2017, porque eu lembro que eu peguei essas duas provas. E olha só, né? Hoje, a gente ainda, pleno 2024, a gente ainda falando, trazendo essas questões, porque até hoje rola treta, né? Não sei até quando é que isso vai acabar. Vamos lá, leiam aí, por favor. Sim, lá foi a C mesmo, foi? Foi, mulher, foi letra C, disputa territorial. Vou Ah, voltar. beleza. Letra A. Vamos lá. Let's go. Entre o êxodo e a perda de vidas. Êxodo quer dizer saída, tá, gente? Tanto que quando a gente estava vendo lá nas primeiras aulas, êxodo rural é a saída da área rural. Entre o êxodo e a perda de vidas. No decorrer dos últimos 20 anos, cerca de 2,5 milhões de afegãos perderam suas vidas em diversos conflitos. Atualmente, o Afeganistão é o país de maior êxodo do mundo e estima-se que a maior parte dos refugiados afegãos se encontra em países vizinhos, como o Irã e o Paquistão. O fator determinante para o movimento migratório descrito é a instabilidade política. Muito bem, vocês arrasaram.
O Afeganistão é um país que está perto, né? Mas não está ali, não é um país do Oriente Médio. Já o Irã e o Paquistão são. Agora, eu não sei o que que é pior, né? Se manter no Afeganistão ou ir para o Irã e para o Paquistão, que são países do Oriente Médio. Sério, são Mas países. antes se enterrar vivo. Pois é, né? São países lindos que eu tenho muita vontade de conhecer. Inclusive, antes de começar essa guerra, né, eu tenho uma conhecida que ela foi para Israel, antes do período da guerra. E a nossa é muito lindo lá, tenho muita vontade de visitar e tal. Gosto de viajar pra caramba, né? Vocês devem ter percebido. Só não tenho dinheiro para isso. Gostar é uma coisa, viajar demais é É, outra. se cair um dinheiro nessa conta, já sabe que vai zerar no outro dia. Ô, minha filha, comigo é assim, tem que viver. Mas, enfim, são lugares realmente bonitos, mas eu não tenho tanta vontade. Eu gosto muito de viajar também sozinha, tá? Eu não tenho muita vontade de viajar porque sozinha, num país preconceituoso, né? Que eles olham para nós mulheres, tipo assim, se aqui já é esquisito viajar sozinha porque homem vai olhar pra gente estranho, imagina lá, que mulher é nada, né? Eles olham para mulher como se fosse nada. Então, o Afeganistão está ali na Ásia, está pertinho, mas acredito que para eles é menos pior ir para o Irã e para o Paquistão, lá no meio do Oriente Médio, mesmo por conta da estabilidade política. Essa questão aqui ela é muito grande, então eu não consegui colocar ela toda num negocinho só, porque senão a visualização para a gente ia ficar terrível. Vocês acertaram, tá? Letra A, as duas tinham dito letra A da outra questão. Vamos lá. Pirâmide etária absoluta no Brasil. E esse censo, essa pesquisa, foi de 1980. Deixa eu abrir aqui que fica mais nítido para mim. A corzinha mais escura, gente, que é do lado direito, lado de cá aqui, ó, são as mulheres. A corzinha mais clara, lado de cá, os homens, tá? Então, a gente vê aqui entre a quantidade de homens e mulheres que, ao chegar aos 80 anos, subindo aí a idade, né, ficar mais velho e tal, a gente tem muito mais mulher que consegue chegar até os mais 80 anos, muito mais não, quantidade aí até relativamente parecida, do que homens, né? Mas ao longo dos anos aqui, que vai crescendo, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Ai, meu Deus. Ao longo dos anos que vai crescendo aqui, a gente vê até mais mulheres do que homens. Lado de cá agora, que a gente já tem uma diferença, né? Como essa prova foi de 2017, essa questão eu peguei da de 2017, tá uma projeção de 2020, tá? Uma ideia de como que seria em 2020. Do lado de cá, a mesma coisa, mulheres, do lado de cá, homens. E aí a gente tem uma diferença gritante de muito mais mulheres que passam dos 80 anos do que homens que passam dos 80 anos, né? E aí a gente tem até um equilíbrio aqui entre os 30 e 34 anos, que é gente para não acabar mais. Muito homem, muita mulher. Tudo certo com esses gráficos? Bora para a pergunta. Uma transformação verificada entre a pirâmide demográfica de 1980 e a sua projeção para 2020 é a. Vamos ler a pergunta e eu vou voltar para o gráfico, beleza? Uma transformação verificada entre as pirâmides de 1980 e a projeção de 2020 é a. Letra A, redução da mortalidade infantil. Letra B, diminuição da taxa de natalidade. Letra C, manutenção da população adulta. Letra E, estabilização da expectativa de vida. Vamos voltar e reanalisar esses gráficos. É, a gente já poderia tirar aqui a diminuição, acho que foi, deixa eu voltar para ler, peraí. Redução da mortalidade infantil. Esse gráfico não tem nada a ver com falar de mortalidade infantil, a gente não tem como saber se reduziu ou não a mortalidade infantil, que são crianças que não passam, né, do primeiro ano de vida. Então, vamos voltar para o gráfico de Eu 1980. acho que é a D, viu? Qual é a de estabilização da expectativa de vida? Sim.
Mas será que estabilizou, Valdirene? Já que aqui, ó, em 1980, ó, como a gente está fininho aqui em cima, vivendo menos, tanto homens quanto Ah, mulheres. é. E aqui em 2020, a gente já tem até um número maior, só que de mais mulheres do que homens. Vamos analisar também a parte de baixo e do meio desse gráfico, tá? A gente tem em 1980, lembrando que, vamos pensar que em 1980 essa galera estava nascendo, e em 1920 já está todo mundo adulto. Então, em 1980, nasceu gente pra caramba. E foi diminuindo a quantidade de gente. Foi subindo aqui a idade, mas foi diminuindo a quantidade de gente. Tanto que aqui na fase adulta, ó, dos 30 a 34 anos, né, ou 25 a 29, tá ok, tá um número ok de pessoas, que vai diminuindo. Só que já em 2020, essa galera que nasceu já tá adulta. Então já tá com seus 30 anos, já tá com seus 20 anos, já tá com seus 40 anos. Então a gente tem a galera aqui, ó, se manteve, né? Então parece que não nasceu tanta gente assim. O que que vocês acham? Vou voltar pro gráfico de 1980. Vou apagar essa maluquice toda aqui que eu fiz, peraí. A gente poderia até tentar por, como é que fala? Eliminação, né? Vou voltar para a questão. Vou começar da D, que foi o que você falou, tá, Valdirene? Estabilização da expectativa de vida. A gente já corta, porque a gente sabe que essa expectativa de vida ela não se estabilizou, ela mudou. Já que aqui em 1980 a gente tinha menos gente, pouquíssimas pessoas que conseguiam, É a tanto B, homens né? quanto. Oi? É a B? Bora lá. Vamos como é que fala? Eliminação. A gente tinha menos pessoas e já para 2020 tem mais gente velha aí com mais de 80 anos no mundo. No mundo não, no Brasil. Então a gente já corta a letra D. Vamos para C, manutenção da população adulta. Então, né? Até se manteve uma parte da população adulta, mas a gente tem uma mudança muito maior com a população jovem. Tem muito mais criança aqui nessa área aqui, tem muito mais adolescente, tem muito mais idoso, enfim. Então, essa população adulta, na verdade, ela mudou, ela não foi a mesma. Porque aqui, olha o tanto de gente que a gente tinha entre 30 e 34 anos. Olha aqui o tanto de gente que a gente tinha entre 30 e 34 anos. Muito menos. Então, essa população adulta, ela não se manteve, ela mudou. Vamos tirar aqui. Letra B, diminuição da taxa de natalidade. Vamos ver a quantidade de pessoas que nasceram aqui em 1980. Tá para 8 milhões, né? 8 milhões de homens e 8 milhões de mulheres, um pouquinho mais de mulheres do que homens. Em 2020, já deve estar aqui provavelmente uns 7 milhões de homens e 7 milhões, não tem um número exato, né? Mas vamos chutar 7 milhões de mulheres. Então, o que que aconteceu com essa taxa de natalidade? Alô? Diminuiu, né? Diminuiu. Portanto, a mudança que teve aí foi a diminuição, a redução da taxa de natalidade. A última, para vocês irem dormir.
Gente, isso sou eu testando a canetinha, tá? Ai, que massa. Deixa eu ver a resposta de Adriele no chat. É D. Vamos ler. Aquilo que eu já tinha até comentado com vocês, né? Que eu já tinha escutado falar que São Paulo é o lugar que mais tem japonês fora do próprio Japão. Mas isso aí que é a maior cidade baiana fora da Bahia, eu nunca ouvi falar, não, viu? Mas vamos lá, vamos fingir que é verdade. São Paulo é conhecida como a maior cidade italiana fora da Itália, a maior cidade japonesa fora do Japão, a maior cidade baiana ou mineira fora da Bahia ou de Minas. São Paulo registra a Rua dos Ingleses, Franceses, Italianos, Portugueses. Registra a Estação Armênia, uma dentre outras tantas homenagens ao seu multiculturalismo. Qual a causa da multiplicidade cultural descrita no texto? Inclusive, a gente diz que o nosso país, né, o Brasil, ele é multicultural, ele é miscigenado, é uma mistura. Isso porque a gente desde sempre teve mistura, né? Tava aqui só as indígenas, chegou gente branca, chegou português. E aí já misturou daí. Já puxou africano, já tem gente negra daí. Então, e ainda foi chegando mais gente, mais gente, mais gente. A gente tem a parte sul do nosso país, com muitos imigrantes holandeses, italianos, franceses. E aí a gente vai tendo gente mais diferente ainda no nosso país. E não vai mudando só a etnia, mas também a cultura. Por isso que a gente diz que o nosso país ele é multicultural. E ele é multicultural por quê? Como é que foi que aconteceu essa multiculturalidade? Do nada foi chegando gente aqui? Não, foi o processo de imigração. Justamente porque as pessoas foram saindo dos seus países para vir para cá por diferentes motivos, tá? Pode ter sido uma migração forçada, pode ter sido uma migração por livre e espontânea vontade, mas a real é que eles vieram, se instalaram aqui e foram contribuindo para o multiculturalismo do nosso país. Portanto, a resposta dessa questão é a letra D de dado. O processo migratório, essa eu não consegui botar estrelinha, por isso que eu estou circulando, tá? O processo migratório é a causa da multiplicidade Perfeito. cultural do nosso país. Ok, gatinhas? Ok. Alguma dúvida? Algum comentário? Não, tá tranquilo. Ok, tudo certo. Tudo para vocês é tranquilo, hein? Tô bem de olho em vocês, que tudo para vocês é tranquilo, tudo para vocês é ótimo, tudo para vocês. Não que eu queira o contrário, tá? Não que eu queira que não esteja tudo bem. Mas vamos lá. Um beijo então para É porque vocês. tá dando para entender, né? Tá dando para entender e para responder, então tá tranquilo. Glória a Deus. Já passamos por questões piores, né? Esses assuntos estão mais Sim, leves. Mas vai dificultar depois de novo, viu? Já aviso. misericórdia. Então, um beijo para vocês, boa noite, até semana que vem, tá? Obrigada pela Beijo, companhia. boa noite. Até. Tchau. Tchau, tchau.